Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos planos de estudo tutorado PETS de História do sexto ano, volume 2. São 4 semanas de estudo. Na primeira semana, número 1, nós vamos estudar o modo de vida no período paleolítico. Depois, na semana 2, as mudanças no período neolítico, a página 63. Na semana 3, a idade dos metais e o surgimento da escrita. E na semana 4, o povoamento da América, as rotas que levaram à chegada do homem no atual território brasileiro. Então, componente curricular, História, sexto ano. Esse é o PETS, volume número 2, de Minas Gerais, Planos de Estudo Tutorado. Tá? Lembrando, objeto de conhecimento, a origem da humanidade, seus deslocamentos e o processo de sedentarização. Habilidades aqui em História, número 5 aqui, descrever as modificações da natureza, da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas, originários, povos africanos, discutindo a natureza e a lógica das transformações ocorridas, os conteúdos relacionados ao modo de vida, a modificação da natureza, a vida humana no Paleolítico. Lembrando, o modo de vida, então, no Paleolítico. Aqui, querido estudante, durante a realização das atividades desta semana, você terá a oportunidade de conhecer o modo de vida, então, do período paleolítico. Esse período também foi nomeado pelos historiadores como o período da pedra lascada, uma vez que os povos que viveram nessa época não dispunham de técnicas avançadas para o polimento de pedra. Além disso, viviam como nômades, ou seja, não tinham lugar fixo para se estabelecer, de acordo com as suas necessidades de se alimentar. Eles migravam, mudavam de região para região. Uma das grandes descobertas desse período foi o fogo, que mudou completamente o modo de viver desses seres humanos. Você vai gostar de conhecer um pouco mais, então, sobre esse período que foi o Paleolítico. Só lembrando, então, quando a gente fala em nômade, são pessoas, na época, são grupos de pessoas que, quando acabava o alimento no local, elas mudavam dessas regiões, tá? Então, eles eram nômades. Ó, fique por dentro dos conceitos. Nômades, pessoas que não possuem moradia fixa, ou seja, vivem mudando com frequência para atender às suas necessidades, como, por exemplo, o de se alimentar. Então, acabavam os alimentos, eles mudavam de região. Então, eles ainda não eram sedentários, que ficavam no mesmo local, tá? A gente fala que eram nômades, então mudavam de lugar, de região para região, tá? Sedentários são pessoas que possuem já moradia fixa, geralmente por terem habilidade de produzir em sua alimentação, ou seja, já aprenderam a técnica de plantar, agricultura. Então, não precisa ficar mudando de uma região para outra. Depois, a arte rupestre. O que seria essa arte rupestre? São conjuntos de desenhos, pinturas e inscrições produzidos pelo homem da pré-história. Esse tipo de arte geralmente era manifestado dentro de cavernas e outras superfícies rochosas. Pode ser encontrado em vários estados do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Piauí. Por meio do estudo dessa arte, é possível compreender como esses homens desse período viviam. E povos caçadores e coletores. São povos que dependem exclusivamente da prática da caça, da pesca para a sua sobrevivência. Eles não dominam a técnica da agricultura, então. Então, são nômades, geralmente. Ó, tecnologia. Conhecimentos que permitem fabricar objetos, modificar o meio ambiente e criar soluções para as necessidades humanas. Então, tecnologia. Agora, atividades. Chegou a hora de colocar, então, a mão na massa e ver o que você aprendeu sobre o período paleolítico. Lembramos que, além desse material, você pode consultar seu livro didático, a internet ou qualquer outra fonte de estudo, tá bom? Então, vamos falar só um pouquinho primeiro, então, desse período aqui do Paleolítico, ó.
que nós estudamos as teorias do criacionismo e do evolucionismo. Segundo o evolucionismo, os seres humanos, eles pertencem, só relembrando, tá, gente? Pertencem à ordem dos primatas, isso é, mamíferos, com a capacidade de agarrar objetos e de perceber visualmente a distância que eles se encontram. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, indivíduos com algumas características humanas, e os mais antigos fósseis de hominídeos são os australopitecos. Esses hominídeos aqui viveram na África, ao sul do deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos, e andavam eretos sobre os dois pés. Com o tempo, algumas espécies sobreviveram e outras se extinguiram. Cerca de 2.000 anos atrás, surgiu outro grupo mais semelhante aos seres humanos atuais. Esse grupo é chamado de Homo, pertence à espécie humana. E quando nós nos referimos a homens, devemos esclarecer que esse termo se aplica à nossa espécie, chamada de Homo sapiens sapiens, surgida apenas entre 180 a 90 mil anos atrás, bem como a todos os hominídeos, aparentemente ao que o homem deixara de existir, tá? Então, aí o Homo sapiens sapiens, aqui. E no período paleolítico, foi um período muito longo da história da humanidade, na qual os homens sobrevivem da caça, da pesca, da coleta de frutas, de semente, raízes de folhas, por isso eles ficaram conhecidos como caçadores e coletores no período paleolítico, tá? Aqui no exercício número 1 está perguntando o seguinte: sobre o período paleolítico, responda as questões. Como os povos que viveram no período da Pedra Lascada, que não dominavam a tecnologia de produção de alimentos, eles tinham que viver se deslocando em busca de alternativas para sua sobrevivência. Em função desse fato, como que eles ficaram conhecidos? Já que eles tinham que se deslocar, mudar de lugar para outro, para a sua sobrevivência, de que eles eram chamados? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Seria de nômades, ou sedentários, ou povos caçadores e coletores. Olha, o que é nômades? Pessoas que não possuem moradia fixa, ou seja, vivem mudando com frequência para atender às suas necessidades, como, por exemplo, a de se alimentar. Sedentários, pessoas que possuem moradia fixa, geralmente por terem a habilidade de produzirem sua alimentação. E continuando ainda sobre o período paleolítico, para responder as questões, o segundo item. Para a prática da caça e da busca por frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos próprios por eles próprios. Como eram esses instrumentos? De que eram feitos esses instrumentos? Tá? Olha, lembrando que, já que eles eram nômades, isso é, eles não tinham moradia fixa, sempre que a caça, os peixes, os frutos de uma região começavam a rarear, eles se mudavam para outra em busca de alimentos. Só que surgiu um determinado momento que eles descobriram como que eles fariam fogo. O domínio do fogo, nessa época, desde muito tempo, na verdade, o ser humano ele obtinha fogo, mergulhando galhos em incêndios florestais causados por raios. Há cerca de 500 mil anos, descobriu como produzir o fogo, tá? E uma das técnicas consistia em girar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira. O atrito produzia calor, com o qual se acendia um punhado de gravetos ou palha deixados por perto. Outra técnica era bater uma pedra contra a outra para conseguir a faísca e produzir fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais e cozinhar alimentos. Cozida a carne tornava-se mais saborosa e de fácil digestão. Tá? Mas quais, então, seriam? Então, aqui está perguntando, para a prática da caça e da busca por frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos produzidos por eles próprios. Que instrumentos eram esses? Tá? Será que eles faziam arco, flecha? Se eles batiam uma pedra na outra, será que ela não ficava afiada? Eles não podiam aproveitar essa pedra para se tornar uma arma, uma faca. Tá? Batendo essa pedra na outra, construir objetos pontiagudos aqui que
podiam ajudar eles na caça. Será que eles já poderiam fazer, já sabiam fazer também, por exemplo, aí o arco, a flecha? Então, são esses instrumentos. E de que eles eram feitos naquela época? Tenta imaginar isso e responder a questão, ok? Agora, a questão número 2. Ah, e não esqueça de escrever no seu caderno, tá? As atividades da semana 1. Ó, questão 2. O fogo foi uma das grandes tecnologias descobertas pelos povos do período paleolítico e trouxe muitas vantagens para o homem da pré-história, tá? Observe a tirinha e logo em seguida responda a questão. Ó, a primeira aqui, o primeiro quadrinho. O fogo é muito importante na vida do homem pré-histórico. Graças ao fogo, ele pôde começar um bom churrasco de dinossauro. Ah, e lembrando, isso aqui é uma tirinha, é ficção, tá? Homens, seres humanos e dinossauros não viveram juntos na mesma época, não, tá? Mas como aqui em historinhas em quadrinho, em tirinhas igual essa, tá? Aí pode colocar isso sim, tá? Mas não aconteceu isso. Dinossauros e os seres humanos não viveram na mesma época. Mas é uma tirinha, tá? Uma historinha. Ó, podia também, no terceiro quadrinho, ó, tomar uma boa sopa, um peixe assado, batatas, cozinhar batatas, então, com o uso do fogo. Tá? A importância do fogo, se aquecer, afugentar os animais. Ó, além de ser útil para esquentar a comida, quais as outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe para os povos da pré-história? Então, pode cozinhar alimentos que antes eram duros, difíceis de comer, eles podem cozinhar esses alimentos, pode ter luz à noite, pode afugentar os animais, tá? Por que é importante, então, aqui? O que um homem pode fazer com essa descoberta do fogo? Vai fazendo suas anotações no seu caderno. 3, questão número 3, escreve aí, questão número 3. A arte rupestre é o mais antigo tipo de arte produzida pelo homem. Como vimos, esse tipo de arte se iniciou no período paleolítico. Ó, e está presente em todos os continentes. Pesquise na internet ou no seu livro didático uma imagem de uma pintura rupestre, aquelas que eles faziam lá no interior das cavernas, tá? Pinturas rupestres, são muito antigas, encontrada em algum sítio arqueológico do Brasil ou do mundo. No Brasil tem muitos, por isso que é importante pesquisar. Aqui em Minas Gerais tem, no Nordeste brasileiro tem, tá? Ou após escolher a imagem, você deve reproduzi-la, como se estivesse confeccionando no período paleolítico, simulando a situação vivida por esses povos. Dicas para o desenvolvimento dessa atividade sobre arte rupestre. Ó. Infelizmente, não temos como reproduzir a gravura em paredes e tetos de cavernas, mas vamos usar a imaginação. Para a reprodução da imagem, você pode usar uma cerâmica lisa, tá? Um pedaço de tijolo aqui, ou de carvão, ó, uma pedra ou outro tipo de superfície que você tenha disponível em casa no momento. Como estamos tentando, número 2, como estamos tentando reproduzir esse momento vivido pelos homens do período paleolítico, temos que tentar ser fiéis às ferramentas e materiais utilizados pelos mesmos. Por isso, para pintar a figura, o seu desenho, utilize materiais como carvão, pode ser um tijolo, um pedaço de tijolo, ou mesmo algum tipo de tinta confeccionada a partir da utilização de flores, frutos, tá? Aqui as pétalas das flores aí, coloca sobre uma folha branca e tenta fazer o seu desenho, ou com carvão, um pedaço de carvão, e tenta desenhar, fazer o seu desenho pestre. 3. Não utilize tintas industrializadas. Lembre-se, a intenção é tentar reproduzir as dificuldades e prazeres vivenciados pelos povos paleolíticos na concepção de sua arte. E 4. Não se preocupe tanto com a beleza estética da sua atividade. O importante é você vivenciar esse momento. Tenta imaginar o que eles desenhavam na época. Será que eram os animais que eles iam caçar? Desenho de peixes, tá? Ursos, que tipo de desenho que esses homens faziam no interior dessas cavernas. Então, tenta reproduzir esse tipo de desenho. Agora, para a semana 2, história, tempo, espaço e formas de registro, anote aí no seu caderno, atividades da semana 2, nosso objeto de conhecimento é as origens da humanidade e seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Agora, o homem vai deixar de ser nômade, tá? E vai
esse processo de sedentarização, fixar em um determinado local. Habilidades é descrever as modificações da natureza, da paisagem, realizado por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários, povos africanos, discutindo a natureza e a lógica das transformações ocorridas, e os conteúdos relacionados ao Neolítico e à Revolução Agrícola, os objetos de cerâmica, os cultivadores, modificam as paisagens, permanências e rupturas. Tema. Anote no seu caderno, então, segunda semana, tá? Lembrando, nós estamos na segunda semana. Atividade, segunda semana. Tema: as mudanças no período neolítico. Querido estudante, chegou a hora de aprendermos sobre mais um período da pré-história. Você agora vai conhecer as mudanças ocorridas no período neolítico, que também ficou conhecido como período da Pedra Polida. Esse momento da nossa história recebeu esse nome devido ao fato de que os habitantes desta época desenvolveram uma técnica para polir os materiais, produzindo assim instrumentos mais eficientes para a caça e para a pesca. No entanto, a maior descoberta desse período ficou conhecida como Revolução Agrícola. Ao longo dessa atividade, você terá a oportunidade de aprender, então, muita coisa sobre esse período, o Neolítico, só lembrando. No período neolítico, os humanos passaram, então, a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Já que essas pedras eram polidas, elas ficavam muito afiadas, ótimas para caçar. Entre as grandes conquistas desse período estão a agricultura e a domesticação de animais domésticos. Por isso, os grupos humanos daquele tempo ficaram conhecidos como agricultores e pastores. No início do Neolítico, no período Neolítico, uns 10.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, a Terra passou por uma grande mudança climática. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram e as camadas de gelos que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais acostumados a climas frios, como os bisões e os mamutes, desapareceram e a carne tornou-se menos abundante. Intensificou-se, então, a busca por outras fontes de alimentos. Nessa época, os seres humanos desenvolveram, então, a agricultura e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e criar animais, como cabras, ovelhas e bois. Acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres. Por meio da observação, provavelmente elas perceberam que as sementes transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim tiveram a ideia de elas próprias semearem e regarem a terra para depois colherem os frutos. Fique por dentro dos conceitos. Então, revolução. Trata-se da mudança radical dentro de uma sociedade. Geralmente, uma revolução traz transformações profundas, seja na área política, econômica, cultural e social. Revolução Agrícola. É um período em que houve a descoberta da agricultura e o início, então, da domesticação de animais. Essa revolução permitiu a mudança do nomadismo para o sedentarismo entre os povos do período da pré-história. Então, nesse período neolítico, o homem vai ficar já fixo em um determinado local, vai deixar de ser nômade, de migrar de um local para outro. Sedentarismo ocorreu no período, então, neolítico, quando o nomadismo deixou de ser praticado, uma vez que, com o desenvolvimento da agricultura, o homem criou condições de permanecer em determinadas regiões sem a necessidade de caminhar longas distâncias em busca de alimento. Um pouco mais de história agora. O artesanato em barro do Jequitinhonha é reconhecido como patrimônio imaterial. O Conselho Estadual de Patrimônio Cultural aprovou por unanimidade o reconhecimento do artesanato em barro do Vale do Jequitinhonha como patrimônio cultural de natureza imaterial de Minas Gerais. De acordo com o CONEP, por cerca de um ano foi feita pesquisas cuja metodologia
incluiu o mapeamento por meio de uma plataforma online disponível no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, de 122 cadastros de artesãos e artesãs de 21 municípios da Jequitinhonha, Barro no Vale. Segundo, então, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a produção de cerâmica está espalhada por todo o vale, sendo que os principais polos produtores são os municípios de Turmalina, Minas Novas, Araçuaí, Itinga, Itaobim, Caraí e Ponto dos Volantes. O modo de fazer e as expressões artísticas do artesanato do Vale do Jequitinhonha são predominantemente das mulheres, cujo conhecimento e técnicas de produção cerâmica são transmitidos de geração em geração. E um dos elementos do artesanato do Vale do Jequitinhonha é a existência de várias tonalidades de barro. Esse conjunto de cores está disponível na natureza, mas sua aplicação nas obras é fruto de contínuo aprimoramento e experimentação das artesãs e artesãos que, ao longo do tempo, buscaram a criação de distintos pigmentos. Fonte do jornal Hoje em Dia, tá? Para saber mais. Então, para saber sobre esse período do Neolítico, você tem um videozinho no YouTube, basta digitar o título aqui, Neolítico, 5 coisas que você deveria saber, história para as crianças, então disponível no YouTube. Acessem, coloca o título em pesquisas, Neolítico, então 5 coisas que você deveria saber, histórias para as crianças, tá? Então está disponível, a duração aí de 4 minutos, dá para ver, assistir e saber um pouquinho mais sobre esse período neolítico. Agora vamos para as atividades, Vamos praticar o que você aprendeu? Sim, né? Esse é o momento de você mostrar o conhecimento que construiu e relacionar os aprendizados sobre o período, então, do Neolítico com as vivências contemporâneas. Número 1. Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Converse com seus responsáveis e pesquise na internet ou no livro didático. E aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos. Verifique com seus responsáveis quais desses instrumentos são utilizados nos dias atuais. Então, aí, atividades número 1. Dois. Durante o Neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos, que eram nômades e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou e nos materiais que você teve acesso, faça um desenho procurando retratar o modo de vida dos povos do período neolítico, tá? Lembra que eles descobriram, então, o uso do machado, de pedra. O que ele serve para fazer? Pode fazer um desenho, tá? E também lembra de responder a número 1, esses materiais, tá? O machado de pedra não serve para derrubar as árvores, a enxada para limpar um terreno, uma foice para cortar o mato. Então, faça desenhos que retratem esse período neolítico. Então, na número 1 e na número 2, respondendo, tá? Agora, 3. A Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas, para que esses alimentos fossem armazenados. Observe na sua casa, converse com a sua família, pesquise na internet e liste 2 objetos de cerâmica que você conheça e descreva a sua função.
posso dar uma dica de que é feito o filtro na sua casa. Se na sua casa tem um filtro, olha que material que ele é. Olha se tem algum objeto também que é feito de cerâmica e coloque para que ele serve. Tá? É um vaso, é para guardar água, é para colocar flores, tá? Coloque aí qual a função desse objeto na sua casa, para que ele serve, tá? Então, vamos lá, continuando. Semana 3 agora, você vai escrever no seu caderno, anotar as atividades da semana 3. Ainda dentro da temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registros, objeto de conhecimento ou as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Habilidades que é descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas, originários, povos africanos, discutindo a natureza e a lógica das transformações ocorridas. Conteúdos relacionados é a idade dos metais, o surgimento do comércio das cidades e o nascimento do Estado e da escrita. Vamos lá, então, semana, lembrando, anote aqui no seu caderno, em destaque, semana 3, atividades da semana 3, e o tema anote o tema, a idade dos metais e o surgimento da escrita. Ó, querido estudante, agora vamos estudar sobre o período da pré-história, a idade dos metais. Esse período recebeu esse nome e razão do momento que os seres humanos aprenderam a manusear o metal em favor de suas necessidades, dando início ao surgimento da metalurgia. Além disso, nesse período, as aldeias do Neolítico começaram a evoluir e se transformaram nas primeiras cidades da nossa história. Como consequência, surgiu também o comércio. A sociedade começou a se organizar administrativamente. Finalizando esse período, tivemos a invenção da escrita, que mudou os rumos da história da humanidade. Tá? Então, lembrando, esse agora é o período aqui da idade dos metais, que vai surgir por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Os seres humanos desenvolveram a metalurgia, isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal foi o cobre. Ele era usado, sobretudo, para fazer utensílios e enfeites. O cobre, ele é maleável e o trabalho a frio. Mas, por ser um metal mole, o cobre era pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas, como a lança e a enxada. Só por volta de 3.000 anos antes de Cristo é que os humanos descobriram a técnica da fabricação do bronze, que é um metal mais duro e resistente que o cobre. O bronze resulta da mistura do cobre com estanho. Foi nessa época também que os humanos aprenderam a aquecer, derreter e modelar o metal de acordo com aquilo que eles desejavam. Por isso que eles vão fazer espadas, enxadas, foices, tá? Por volta de 1.300 anos antes de Cristo, os humanos, então, aprenderam a fundir o ferro, que, por sua vez, é mais resistente do que o bronze. A produção do ferro exigia um forno com a temperatura alta e constante para o derretimento do minério. Os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar esses metais, sobretudo o ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas e arados. Com isso, aumentaram sua capacidade de produzir alimentos e de defender seu território. Então, fique por dentro dos conceitos. Ó, metalurgia é uma soma de procedimentos e técnicas para extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Ó, um pouco mais de história. Ó, a primeira cidade, Uruk. Ó, por volta de 3.500 a.C., a 3.200 a.C., sua importância regional foi tamanha que ela acabou inspirando o nome do país, que hoje ocupa aquele território, que é hoje o Iraque. Alguns arqueólogos garantem que o título de primeira cidade do mundo deveria ser atribuído a Eridu, também na Suméria. Mas de uma coisa ninguém discorda, foi em Uruk que a civilização tornou-se urbana de fato. As duas não passavam de meros assentamentos, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Cerca de 500 anos mais tarde, no entanto, ela tomou a dianteira e se converteu num modelo de urbanização para toda a Mesopotâmia.
A cidade, ela tinha templos, tinha bairros residenciais, tinha praças, estabelecimentos comerciais, ela tinha um exército, um sistema de administração pública, ou seja, seu povo pode ser considerado o inventor da burocracia. Em 3.300 anos antes de Cristo, a população chegava a ter a 40 mil habitantes, 4 vezes mais que as das vizinhas, Iridu e Laraque. No auge de seu poder, lá pelo ano de 2.800 anos antes de Cristo, já passava dos 80 mil. A influência regional que essa cidade ela exercia era tamanha que acabou atravessando os templos, dando origem ao nome do país que hoje ocupa aquela região, que é o Iraque. Nos bairros residenciais, os moradores eram agrupados de acordo com a profissão. Os bairros de Uruk eram comerciais, residenciais ou mistos, e seus moradores agrupados segundo a profissão de cada um. 2. As casas típicas de um bairro residencial tinham 2 níveis e eram feitas com tijolinhos de barro cozidos e secados ao sol. O canal artificial Nilo ligava Uruk ao rio Eufrates e dividia a cidade em 2 distritos, Anu e Ená. O templo branco no topo de um zigurate, tá? Um templo aí branco no topo de um zigurate, construção semelhante então a uma pirâmide, porém com escadas, era dedicado ao deus Ná e tinha 22 metros de altura e era coberto com uma argamassa que brilhava sobre o sol. Simbolizava o poder político hegemônico exercido pela cidade. 5. No distrito de Ená, várias construções eram enfeitadas com mosaicos coloridos e entalhes. São os primeiros sinais de preocupação estética na arquitetura urbana. Quando esse prédio foi descoberto por arqueólogos, pensava-se que fosse um templo. Hoje acredita que tenha sido um edifício de uso comunitário. 7. Uma muralha com 9,5 quilômetros de extensão cercava toda a cidade. Teria sido construída pelo rei, na época, governante então da primeira dinastia dessa cidade. Isso é a fonte aqui da revista Super Interessante. Tá? Tem aqui o link que vocês podem estar acessando e estar lendo, tá? Na Super Abril. E também tem um vídeo, lembra de assistir o vídeo, tá? Basta colocar em pesquisas, vídeo neolítico. 5 coisas que você deveria saber, histórias para crianças, disponível, então, no YouTube. Agora, vamos para as atividades. Vamos praticar um pouco de tudo que você viu até agora sobre a idade dos metais e o surgimento das cidades. Faça as atividades abaixo e lembre-se que consultas à família, à internet ou aos livros pode ajudar você a realizar essas atividades com maior zelo e êxito. Número 1. Até o momento da descoberta e uso dos metais, os povos da pré-história utilizavam pedras, ossos e madeiras como matéria-prima para a confecção de armas e instrumentos de caça. Primeiramente o cobre e logo em seguida o ouro, o estanho e o bronze, feito de cobre e estanho, foram utilizados para confeccionar essas armas e utensílios, dos quais os homens pré-históricos necessitavam. Preencha a tabela a seguir com as vantagens e desvantagens em relação ao uso do metal. O cobre, lembra que eles poderiam fazer utensílios e enfeites, mas a desvantagem é que para fazer uma arma de guerra, uma espada, por exemplo, ele era muito maleável, então ele não era tão resistente, então a desvantagem. Já o bronze, ele era mais resistente, e o ferro muito mais resistente, tá? Então, lembre-se de anotar a sua pesquisa. Agora, número 2. Peça ajuda à sua família e procure dentro da sua casa objetos que são feitos de metal. Lixos e indique suas funções. Você consegue imaginar como seria sua vida sem esses objetos? Vou dar uma dica, tá? Por exemplo, de que material é feita a geladeira, o fogão da sua casa, tá? Para cozinhar, quais são os utensílios que sua mãe utiliza? Bom, as panelas são de pedra, barro,
Aço, que metal? Tá? Ou ainda é cerâmica? Acho que não, né? Então, faça essa pesquisa. Olha aí os materiais, que metal que são feitos e qual é a utilidade. Então, a atividade número 2 seria isso. Ande aí para sua casa, olhe os objetos e vê qual material e qual que é a função. 3. Vimos que foi nesse período também que surgiram as primeiras cidades da nossa história. Elas foram uma evolução das pequenas aldeias que surgiram quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Utilize as informações contidas no texto, Uruk, a primeira cidade, e construa um quadro comparando as primeiras cidades com as atuais. Procure destacar as diferenças e as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou. Vamos fazer esse quadro, então, desenhar esse quadro no caderno. Ó. As primeiras cidades e as cidades atuais. Quais as diferenças? Lembra, as primeiras cidades, elas tinham um semáforo, elas tinham edifícios enormes, eram iguais os edifícios, igual o zigurate, era igual a pirâmide. Hoje, o pessoal fala que era mais um edifício comunitário, mas só que tinha escadas. Mas tinha calçadas nessas casas, tinha aí asfalto pelas ruas, semáforos, então elas eram diferentes. E semelhanças, elas tinham casas, residências, eu acho que sim. Permaneceu essas casas? Hoje as cidades não têm casas, ruas? Sim, na época as ruas eram de chão mesmo, né? Hoje não. Quais são as mudanças? A gente faz um asfalto, né? Nessas ruas. Então, você vai anotar isso, diferenças, semelhanças, o que permaneceu e o que mudou, tá? Dessas cidades, como que eram as cidades antigamente, o que permaneceu, que tem de igual nessas cidades e o que tem de mudanças, tá? Agora, nós estamos para a última semana, semana 4, dentro da temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. Objeto de conhecimento, a origem da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Habilidade é identificar histórico e geograficamente as rotas de povoamento no território americano, com foco no povoamento do atual território brasileiro. E os conteúdos relacionados os vestígios e alterações das paisagens deixadas pelos grupos humanos, na modificação do solo, mudança de topografia, deslocamento de rochas, gravações rupestres, acúmulos de artefatos, mapear as possíveis rotas de povoamento da América, identificando os espaços geográficos e a direção percorridas pelos primeiros povoadores do continente. Então, nessa última semana, semana 4, o povoamento da América. Como que aconteceu esse povoamento? Já que a gente sabe que as primeiras origens aí do ser humano veio do continente africano. Mas como que esse ser humano, então, chegou aqui à América, o continente americano, tá? Ou então, tema, povoamento da América. Rotas que levaram à chegada do homem no atual território brasileiro. Caro estudante, neste último momento desse bloco de atividades, vamos estudar sobre o povoamento da América e acredito que você deve estar se questionando como um homem que teve origem no continente africano chegou até o nosso continente americano. Essa é a nossa questão central a ser respondida ao final do estudo deste módulo. Mas acreditamos que é preciso pensar também em outras questões que podem nortear nossa pesquisa e nossos estudos, em outras questões que podem ajudar, então, para a nossa pesquisa, nossos estudos. Ó. Fique por dentro. Rotas. Um pouco mais de história. Vamos lá. Então, um pouco mais de história. O estudo contradiz teoria de povoamento da América e sugere que rosto de Luzia era diferente do que se pensava. Pesquisadores da USP extraíram DNA de nossos humanos enterrados por mais de 10 mil anos. Ó, pesquisadores descobrem, então, o DNA do povo de Luzia, o humano mais antigo da América do Sul. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP e de Harvard divulgaram nesta quinta-feira uma descoberta que contradiz a principal teoria do povoamento da América, do continente americano. Bom, com a ajuda da extração de DNA de fósseis enterrados por mais de 10 mil anos,
eles puderam avaliar o código genético dos fósseis para descobrir quem são nossos antepassados. Até muito recentemente, era praticamente impossível, do ponto de vista técnico, extrair DNA de ossos muito antigos, porque no continente tropical que a gente vive, há a degradação da matéria orgânica de forma geral, e isso também se aplica ao DNA. Ela é muito intensa, disse André, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. O trabalho foi feito em conjunto pela USP, pela Universidade de Harvard e pelo Instituto Max, da Alemanha. Os cientistas estudaram 9 ossadas humanas na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, dos mesmos sítios arqueológicos de Luzia. A ossada de uma mulher que teria vivido há mais de 11 mil anos é considerada a primeira brasileira. Então, novas feições do povo de Luzia. Novas feições do povo de Luzia. O fóssil de Luzia, então, o humano mais antigo da América do Sul, foi encontrado nos escombros do Museu Nacional do Rio e tinha desaparecido no incêndio que destruiu o museu no início de setembro. Existem 2 teorias para a chegada dos seres humanos ao continente aqui americano. A primeira diz que somos descendentes de populações do leste asiático, que atravessaram o Estreito de Bering. Na época, ele ainda se conectava à América do Norte e desceram até chegar à América do Sul. Mas na década de 1990 foi criada uma nova teoria, a de que os territórios americanos também foram povoados por humanos mais antigos ainda, os primeiros que já tinham saído da África, cruzado a Ásia e que teriam vindo direto para as Américas até chegar ao Brasil. A ideia surgiu porque os pesquisadores estudaram as medidas do crânio de Luzia e acharam que ele era mais largo do que os dos indígenas e mais parecido com os dos africanos. Mas o resultado do estudo mostrou que a Luzia vai precisar de um rosto novo. O atual, com nariz e lábios mais grossos, foi feito com base na ideia que ela descendia de povos africanos. Mas a análise do DNA mostrou que o código genético do povo de Lagoa Santa é semelhante ao de todos os povos indígenas da América. E nesse caso, as feições seriam outras. Com essa comprovação, a teoria de que 2 populações teriam povoado as Américas não faz mais sentido. Os dados genéticos apontam para a existência de uma principal leva migratória, com possíveis eventos secundários envolvidos. Mas, a grosso modo, o cenário que a gente tem hoje é de que 98% da ancestralidade ameríndia pode ser traçado a uma única chegada na América. Em outras palavras, o povo de Luzia chegou à América junto com todas as demais populações que vieram do continente asiático. Para saber mais, assista o vídeo no YouTube. Basta colocar na sua pesquisa aqui o título Pré-História, desenho animado, tá? Então, disponível, então, no YouTube. Esse vídeo irá fazer um resumo sobre o período da pré-história, abordando o modo de viver dos primeiros habitantes na África e todo o processo que os levou a habitar todo o nosso planeta. Então, faça a pesquisa. E sempre lembrando, tá? Aqui, como que eles chegaram aqui? A América. Nós tínhamos a hipótese, a número 1, que eles chegaram à América por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria e a Rússia, e o Alasca, Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra pelo gelo. E a hipótese número 2 é que chegaram à América por mar, vindo da Oceania, depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Aqui a gente tem um mapa, as atividades. Aqui o que se pede? Vamos fazer essas atividades. É nesse momento que você tem a oportunidade de consolidar tudo que você estudou e aprendeu até aqui. Sobre o povoamento da América, existem muitas discussões e 2 teorias muito debatidas: a teoria do Estreito de Bering e a teoria das pequenas embarcações que eles vieram pelo mar. Utilize o mapa abaixo e desenhe o caminho percorrido pelos povos pré-históricos, segundo a teoria do Estreito de Bering, e também de acordo com a teoria das pequenas embarcações. Lembre-se de diferenciar os 2 caminhos,
com lápis de cores diferentes, ou até mesmo com linhas em diferentes formas, pontilhadas ou contínua. Aproveite o exercício e crie um título, uma legenda para o mapa. Então, tem os tracinhos aqui, você vai colocar um título, tá? Esses primeiros povoadores aqui da América. Cria um título aqui. E você vai pegar e fazer uma legenda. De onde os seres humanos estão saindo? Não é do continente africano? Então, você vai colocar uma seta aqui. Eles vão estar indo para a Europa, para o norte, caminhando para o norte, para cima. Lembra que nessa época estavam ligados muito próximo aqui o Estreito de Bering e teve uma época que esse caminho era possível. Aí o ser humano desceu do Canadá, dos Estados Unidos, México, até chegar na América do Sul. Cria uma legenda, então. E o outro caminho, que eles vão estar saindo ali da Ásia ali e vão estar vindo por mar. Então, olha aqui as setas. Aqui. Uma, que seria o povoamento aqui, que seria feito por terra aqui, o homem caminhando. E o outro caminho, que seria por mar, de ilha em ilha. Ó, 2. Se considerarmos a teoria do Estreito de Bering para o povoamento da América, como a mais correta, a ocupação populacional do nosso continente se deu do norte para o sul. Dessa maneira, o ser humano teria chegado ao Brasil, tempos depois da sua chegada ao continente americano, o que leva os pesquisadores a acreditarem que a teoria do Estreito de Bering é a mais assertiva ao explicar o povoamento da América. Bom, o que explica o movimento feito pelos homens pré-históricos do norte do continente para o sul. Então, é uma das hipóteses. Agora, Minas Gerais, vamos lá. 3. Minas Gerais possui um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil. O sítio arqueológico de Lagoa Santa. Ele é localizado na região metropolitana da capital mineira. O sítio protagonizou uma das maiores descobertas sobre os povos pré-históricos na América, o crânio de uma mulher que foi batizado de Luzia. Só relembrando, gente, o fóssil mais antigo que a gente tem é a Lucy, tá? O que aconteceu? Na África, na época, a maioria dos estudiosos, eles concordam que o local e a origem do ser humano é a África. Eles se baseiam em descobertas como as dos cientistas dos Estados Unidos, que em 1974, esses estudiosos descobriram um dos esqueletos aqui mais antigos já conhecidos. Era o fóssil de um indivíduo do sexo feminino, que tinham cerca de 3,2 milhões de anos. E para comemorar a descoberta, houve uma festa no acampamento da expedição. E uma das músicas mais tocadas naquela noite foi Lucy in the Sky, que era do grupo musical dos Beatles. Por isso, os cientistas decidiram batizar o esqueleto mais antigo do mundo de Lucy. E no Brasil, o que eles descobriram aqui do continente americano, um dos fósseis mais antigos do continente aqui americano, aí eles batizaram de Luzia, tá? A mais antiga, no continente ali, africano, na época, a Lucy. E aqui, em Minas Gerais, aqui no continente aqui americano, na América do Sul, a Luzia, tá? Então, um sítio arqueológico que foi encontrado no Brasil, tá? É na região da Lagoa Santa. O que são sítios arqueológicos e qual a importância de sua preservação? Querido estudante, estamos finalizando uma trilha de aprendizagens que foi percorrida durante as últimas 4 semanas. Nossas expectativas eram que vocês aprendessem muito com esse material, que foi preparado com todo carinho, e esperamos que isso tenha acontecido. Caso tenha surgido muitas dúvidas e questionamentos, anote e guarde-os para que o mais próximo possível possam ser compartilhados com seu professor e com seus colegas quando todo esse período de crise passar. Até lá, vamos continuar construindo conhecimento juntos. Até a próxima! Agora, atividades complementares, além dessas 4 semanas. Número 1. Explique por que vestígios de cerâmica são tão importantes para os arqueólogos que estudam a pré-história brasileira. Os primeiros grupos humanos que povoaram o Brasil eram agrafos, isto é, sociedades sem escrita. Por isso, uma das formas de se estudar a cultura desses grupos humanos é por meio dos vestígios da cultura material, em especial das peças de cerâmica. Essas peças de cerâmicas podiam atender diversos propósitos:
carregar água, estocar alimentos, para transportar pertences durante migrações, para serem usados como urnas funerárias. Por meio da cerâmica, é possível verificar o domínio que determinado povo tinha das técnicas de fabricação desses objetos, descobrir quais materiais esses povos usavam para obter as tintas que usavam para pintar esses objetos. Exemplo, obtinham tinta por meio de sementes e plantas e atestar o grau de pensamento simbólico desses povos por meio da observação dos sofisticados padrões geométricos encontrados nas peças. 2. Questão 2, atividade complementar. 2. Quais são as teorias a respeito do significado da pedra de Ingá? Resposta. Não há respostas conclusivas quanto ao significado dessas inscrições. Acredita-se que inscrições tenham sido feitas com cinzéis de pedra. Pesquisadores do século XIX atribuíram tais inscrições a viajantes fenícios, mas nada foi provado. Uma das hipóteses mais defendidas por arqueólogos é de que as inscrições sejam registros de observações astronômicas. Nem mesmo os indígenas potiguaras, que viviam no que é hoje a Paraíba, à época da colonização, forneceram respostas conclusivas sobre essas inscrições. Quando indagados sobre o que eram aquelas inscrições, os potiguaras teriam respondido Itacoatiara, o que em tupi significa pedra riscada ou pedra pintada. Bom, para finalizar, lembre, caro estudante, entregamos a você o volume 2 do Plano de Estudo Tutorado PET de Minas Gerais aqui. Ele encontra-se distribuído por 4 componentes curriculares. Para cada componente, você encontrará 4 semanas, onde são apresentados alguns conceitos norteadores e algumas atividades. Quer saber mais? Dicas que inspiram. Mente aberta, conecte-se com pessoas do seu afeto e que ajudem a manter a sua saúde emocional. Coração aberto, nesse momento de excesso de informação, saiba selecionar o que chega até você, busque fontes confiáveis e diminua o consumo de assuntos que façam você sentir medo e ansiedade. Vontade de mudar? Tenha hábitos saudáveis, independente do lugar que estiver. O cuidado com a alimentação e com a atividade física é essencial para reforçar a sua imunidade. E aprenda. Todos nós estamos numa jornada evolutiva e nessa jornada é necessário estudar novos conteúdos, teorias e ferramentas que nos auxiliem nesse processo. Bom, até a próxima. Obrigada!